Muito bem, meus irmãos, nós vamos tratar de Cristo, o Redentor, na pregação. Eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 18, do verso 18 a 20. Mateus 18, de 18 a 20. Está escrito assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Bem, alguns intérpretes acham que esta manifestação da presença de Cristo, dentro do contexto, está ligado apenas quando a igreja se reúne para disciplinar. O pastor reverendo John MacArthur pregou, expondo esse texto. Contudo, outros entendem que não só quando a igreja se reúne para disciplina, Cristo está presente, mas quando a palavra de Deus é pregada, porque esta chave que é entregue nas mãos dos apóstolos é a própria pregação. Quando pregamos o Evangelho, vidas são ligadas aos céus. E assim, nós podemos entender que eu aí estou no meio deles, quando reunidos em meu nome, isto é, quando se reúnem diante da palavra de Deus. Então o Senhor aí está presente. Porque de outra forma, como o Senhor Jesus estaria presente na igreja? Seria misticamente? Isso é o que sugerem muitos dos nossos cânticos e da igreja contemporânea. As pessoas dizem: Deus, o Senhor Jesus está passeando em nosso meio agora. Ou então dizem: quero tocar nas suas vestes, Ele está aqui agora. Porque Ele diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Ele está em espírito e tal. Bem, esta é uma sugestão, mas o que a palavra de Deus, ou o resto das Escrituras, nos ensinam, é que Cristo se manifesta de forma presente na igreja quando a palavra de Deus é pregada. Jeremias capítulo 15, versículo 19, esse é um verso precioso, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor, Jeremias 15, 19, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Tornem-se eles a ti, mas não voltes tu para eles. Veja esta expressão: serás a minha boca. Então nós vemos aqui que quando o ministro de Deus, chamado legitimamente, se apresenta e com fidelidade, prega a palavra de Deus, não mancomunado com o mundo ou com aqueles que estão em pecado, mas sabe distinguir e apartar o precioso do vil, então ele é a boca de Cristo mesmo, o Redentor, falando. O conceito reformado de palavra de Deus é muito importante. Temos a palavra de Deus escrita, temos a palavra encarnada, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Redentor, a palavra representada nos sacramentos, e temos a palavra pregada, que é a exposição, a proclamação da verdade de Deus,
Ali está a palavra de Deus. A confissão de fé belga diz o seguinte: a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Veja, a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Por isso, quando a palavra de Deus é presentemente pregada na igreja hoje, por pregadores legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é proclamada e recebida pelos fiéis. Então, é a palavra de Deus mesmo. Precisamos fazer uma observação, é claro. A autoridade da palavra pregada é derivada das Escrituras. Está a ela subordinada. Os pregadores são falíveis e devem ser julgados pela palavra. Mas o que disserem de acordo com as Escrituras é Cristo mesmo, o Redentor, falando. Então, Cristo, o Redentor, ele fala na pregação, porque o pregador fala, primeiro, na condição de representante de Deus. Quero fazer uma ressalva. Representante, não substituto. Você sabe que a Igreja Católica usa o termo vigário de Cristo para dizer que ele é um sacerdote, não é, o padre ou o papa é vigário de Cristo, quer dizer, é substituto de Cristo, porque eles exercem, pretendem exercer um ofício sacerdotal. Mas nós não aceitamos isso. Nós estamos afirmando que o pregador é um representante de Cristo. Veja 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. 2 Coríntios 5, 20. 2 Coríntios 5, 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Vou repetir. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Como se Deus por nós rogasse. Então, Cristo está aqui, rogando. O pregador, diz Paulo Anglada, citando Dabney, não é uma trombeta ou um tambor, como um mero instrumento sonoro. Ele é um instrumento inteligente, de comunicação, que explica a palavra e a transmite, com o seu próprio estilo e personalidade, como fizeram os autores humanos que a transcreveram. Mas isso não tira em nada a verdade que está sendo pregada e que é legitimamente a palavra de Deus. Segunda coisa, o Cristo Redentor está ali na pregação, porque a pregação é, podemos dizer assim, uma epifania de Cristo. Esta palavra epifania quer dizer manifestação. Então nós podemos dizer que na pregação acontece uma manifestação de Cristo. Cristo se manifesta. A pregação fiel, na concepção dos reformadores, é um dos meios pelos quais Cristo se faz presente na igreja. Assim como a Santa Ceia, nós cremos na presença real de Cristo, existe a presença real de Cristo enquanto há a pregação fiel. Calvino, citando Agostinho, nas Institutas, diz: na pregação, o Espírito Santo usa as palavras do pregador como ocasião para a presença de Deus em graça e em misericórdia. Por isso é que a pregação é considerada meio de graça. Os puritanos criam nisso e falavam desta verdade da pregação como meio de graça. Porque é a ocasião em que Deus se faz presente em graça e em misericórdia. Lutero, comentando João 4,
de 9 a 10, pergunta assim: quem está falando na pregação? O pastor? De modo nenhum. Vocês ouvem o pastor, a voz dele, a voz é dele, claro, mas as palavras que ele emprega são, na realidade, as palavras do meu Deus. Citação de Lutero. Calvino ainda afirma que entre os muitos nobres dons com os quais Deus adornou a raça humana, um dos mais notáveis é que ele condescende consagrar bocas e línguas de homens para o seu serviço, fazendo com que a sua própria voz seja ouvida neles. Por esta razão, observa ele, quem despreza a pregação, despreza Deus. E os puritanos seguem a mesma esteira. Eles viam um pregador como porta-voz de Deus. Eles afirmavam que, na fiel exposição da palavra de Deus, Deus mesmo está pregando. William Perkins, que foi o grande pai da pregação expositiva, clara, em seu livro A Arte de Profetizar, diz o seguinte sobre a pregação: pregar a palavra é profetizar em nome e em lugar de Cristo. Através da pregação, aqueles que ouvem são chamados a um estado de graça e são preservados nele. Deus nos tem dado o ministério da reconciliação. Agora, pois, somos embaixadores de Cristo, como se Deus mesmo rogasse através de nós. Veja, meus irmãos, que isto tem um peso muito especial, e eu creio que deve mudar nossa atitude, nosso conceito de nos sentarmos para ouvir um pregador. Eu creio que isso traz um peso muito grande e uma responsabilidade também muito grande. O que é que nos ensina as Escrituras? João capítulo 10, versos 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Como é que as ovelhas vão ouvir a voz do Senhor? Bom, ele foi assunto aos céus. Só as ovelhas que tiveram o privilégio de vê-lo e de ouvi-lo presente, encarnado aqui? Não, evidentemente, as ovelhas do Senhor continuam a ouvir a sua voz. E a única forma das ovelhas ouvirem a voz de Cristo é através da pregação. Veja o que diz Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14. É preciso prestar atenção neste texto especialmente, que nem sempre está traduzido de forma correta nas nossas traduções. Veja, Romanos 10, 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram ou nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Geralmente as traduções dizem assim, mas na verdade, o termo no grego, mais precisamente deveria ser traduzido assim: como crerão a quem não ouviram? Veja, eu vou ler então o texto como deveria ser a tradução mais precisa. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele a quem não ouviram?
o pecador precisa ouvir Cristo. Ele precisa ouvir a voz de Cristo, o bom pastor. A ovelha perdida só reconhece a voz do pastor. E como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele a quem não ouviram? Essa é a tradução precisa. Então, diante disto, as ovelhas, os pecadores, precisam ouvir Cristo. E somente pela pregação é que eles vão ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Terceiro, ele chama os pecadores enquanto pregamos o Evangelho. Veja 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, pois por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja o chamado destes eleitos, que foram eleitos desde o princípio para a salvação, é feito pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho. Veja aqui, para que pelo nosso Evangelho Ele vos chamou. O Senhor Jesus chama, portanto, suas ovelhas pela pregação do Evangelho. Quarto, ele é o grande profeta que o Pai ordenou que ouvíssemos. Marcos capítulo 9, versículo 7. Marcos 9, 7. Diz o seguinte: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ora, meus irmãos, no programa glorioso de Deus, Cristo haveria de se manifestar, o Redentor, como grande profeta, profeta por excelência, o profeta prometido. E todas as gentes, em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os tempos, deveriam ouvi-lo. O Pai disse: a ele ouvi. Cristo exerce o seu ofício de profeta, guiando, preservando, ensinando o seu povo pelo seu Espírito através da pregação. Essa era a expectação quanto à vinda do Messias. Você deve se lembrar lá em João capítulo 4, 25, quando o Senhor conversa com a mulher samaritana. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Veja, a expectação era de que o Messias proclamasse a verdade toda, e pregasse, anunciasse e ensinasse o seu povo. Porque tanto os judeus como os samaritanos, eles tinham esta expectação por causa do Antigo Testamento. Lá em Isaías, no capítulo 55, verso 4, nós lemos assim: eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Testemunha aos povos. Eu o dei como testemunha aos povos. Então Cristo o Redentor é testemunha aos povos. Como faria isso? Senão pelos pregadores enviados. Mas Cristo fala nas Escrituras. Veja Hebreus capítulo 1, versículo 1. É um texto precioso e que mostra claramente
que no propósito de Deus, o Senhor Jesus, em todas as épocas, fosse ouvido pela sua palavra, que permanece para sempre. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Meus irmãos, nós temos claramente aqui que a palavra de Cristo continua, ela foi registrada, está nas Escrituras, e qualquer pregador que pregar, que falar, que anunciar com fidelidade esta palavra, Cristo mesmo está falando. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 13:3, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Então vemos que Paulo tinha inteira confiança de que ao falar, a palavra de Cristo estava nele, falava nele. Colossenses 3:16, ele diz, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Então nós temos aqui claramente que Cristo é quem está falando. E isso não só no Novo Testamento, desde o Velho Testamento. A primeira carta do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Então era Cristo falando à igreja do Velho Testamento, e é Cristo falando à nossa igreja, pelos profetas, pelos ministros, através da pregação. Cristo é manifesto, crucificado diante da congregação pela pregação. Acho interessante que hoje há um interesse de fazer representações teatrais, ou filme, Paixão de Cristo, ou então quadros, figuras sobre Cristo crucificado, achando que esses métodos são mais precisos, mais efetivos, mais impressionantes, falam mais alto ou mais forte a respeito de Cristo crucificado. Lê do engano, isso é uma grande mentira. O segundo mandamento ensina claramente que qualquer figura, representação teatral é totalmente espúrio e inadequado para transmitir a verdade de Deus. Somente pela pregação é que Cristo é apresentado de um modo fiel diante dos olhos da congregação, crucificado. John Owen diz, Cristo nos chama a si, nas pregações do Evangelho, pela qual ele é perfeitamente crucificado diante dos nossos olhos. John Owen. Veja Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo, versículo 1, Gálatas 3:1, diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Ele está escrevendo mais ou menos nos anos 64, pelo menos 30 anos depois que Cristo já havia sido crucificado. Eles estavam lá na Ásia Menor, muito distante de onde havia sido o Calvário. Como é que Cristo havia sido crucificado diante dos olhos deles? De que forma? Pela pregação. Pela pregação. Cristo foi apresentado, evidenciado, crucificado diante dos olhos dos Gálatas pela pregação de Cristo mesmo. Então, não há nada mais apropriado
do que a pregação, porque é Cristo mesmo falando e apresentando a si mesmo a sua crucificação. É o testemunho verbal e a descrição verbal própria do crucificado, dizendo e mostrando e evidenciando seu ato redentivo de um modo claro pela pregação. É como um testemunho pessoal de Cristo mesmo Redentor. Meus irmãos, sabe, ao estudar sobre isso, eu comecei a sentir o peso desta verdade. Duplo, né? Primeiro, em termos de responsabilidade para com a fidelidade como pregador. De pregar as Escrituras fielmente, e que ao fazer isso, eu estava apresentando Cristo Redentor, ou melhor, Cristo mesmo, o Redentor, estava falando por meu intermédio. Se assim, nós devíamos, então, pensar seriamente também do outro lado. Os que estão aí assentados, quando se apresentam diante de um pregador que abre as Escrituras e prega com fidelidade, você está diante de Cristo mesmo, falando. Devemos ter mais apreço pela pregação. É a oportunidade de um encontro com Cristo. Alguns reformadores acham que é mais importante mesmo do que o sacramento da ceia. Lutero diz: os sacramentos não são indispensáveis, a pregação o é. Os sacramentos não têm sentido sem a pregação da palavra, sendo-lhe antes subordinada. Então, há crentes que dizem assim: faltam tal domingo, mas domingo da Santa Ceia eu não posso faltar, eu tenho que ir. Mas estão negligenciando meio de graça mais importante, a presença mesma de Cristo, sua ministração pessoal. Calvino diz: os sacramentos são como apêndices à pregação do Evangelho. Devíamos pensar que oportunidade maravilhosa de trazer pecadores à presença de Cristo. Lembra dos amigos daquele aleijado, lá em Marcos capítulo 2, do verso 1 em diante? Lembra desse texto? Eu vou ler aqui. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo no seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: assim te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Meus irmãos, muitas vezes a gente lê estas coisas, acha tão maravilhoso, pensando: meu Deus, como era maravilhoso estar lá com Cristo. Eu também faria isso. Eu iria arrastar pessoas para levar a presença dele ali. Que oportunidade, que pena, passou.
Mas não é assim. Cristo continua a se manifestar de forma real e poderosa, pregando a palavra. E nós deveríamos então, crendo nisso, arrastar pecadores para serem colocados diante de Cristo. Eles vão ouvir Cristo. Eles estarão sob a influência da graça e do poder de Cristo na pregação. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24. É um texto importante. 1 Coríntios 14, 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou incrédulo entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente no meio de vós. Cristo está aqui. Eu ouvi Cristo. Meus segredos foram manifestos. Ele vai se prostrar e dizer: Cristo está aqui no meio de vós, pela profecia, que é a pregação. Deveríamos crer nisso de todo o coração, meus irmãos. Eu creio que nós perdemos muito disso. Ficamos às vezes preocupados em criticar, ou ficamos mais impressionados com a habilidade de certos pregadores, a eloquência, carisma. Mas nós devíamos nos apresentar com coração humilde, não importa a simplicidade do pregador, e crer que Cristo haverá de falar e de ser manifesto com graça e poder, porque é a sua palavra que está sendo pregada. Diante disso, há um perigo muito grande de desprezar a pregação. Primeiro, pela indiferença mesmo. Não discernimos que é Cristo que está ali falando. Então, nossos pensamentos começam com devaneios, ficamos preocupados com outras coisas. Alguns dormem. Imagine uma pessoa dormir diante de Cristo falando. Cristo falando. Dormindo. Longe. Ou então, conversando, outro assunto, você viu o vestido daquela? Ou sei lá o quê. Seja qual for o assunto, que pode ser mais importante do que Cristo falando, Cristo pregando. Precisamos tomar cuidado. É desprezar a condescendência de um Deus que se revela de forma maravilhosa e pessoal na pregação. Hebreus capítulo 2, versículo 3, tem uma advertência e uma exortação terrível. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Isto é, a palavra de Cristo foi manifesta. Como é que você simplesmente não atenta? Lucas 10, 16. Lucas 10, 16, o Senhor diz expressamente: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
Então, meus irmãos, é muito séria a responsabilidade. Daqui para frente, pense seriamente. Como você vai reagir ao ouvir alguém pregando a palavra? Não é o pregador. A sua indiferença ou rejeição não será ele, mas a Cristo mesmo. A nossa confissão, no caso, o Catecismo Maior, trata de um assunto que quase ninguém ouve, quase não se comenta ou se fala. Mas o Catecismo Maior diz que há pecados mais graves e pecados menos graves. Mais hediondos, menos hediondos, mais odiosos, menos odiosos. É claro que isso não tem nada a ver com o pecado mortal, pecado venial da Igreja Católica, porque todos os pecados são mortais. O Catecismo diz claramente isso. Todos são mortais. Mas há diferença, sim, de consequência e de gravidade, né, entre pecado e pecado. E então, a nossa confissão diz que é pecado mais odioso e mais grave pecar diretamente contra Deus. Sempre que pecamos, pecamos contra Deus. Pecamos contra as pessoas, pecamos contra Deus. Mas existem pecados que são diretamente contra Deus. E, geralmente, no comentário do nosso Catecismo Maior, diz que geralmente os pecados da primeira tábua, que são os pecados diretamente contra Deus, os primeiros 4 mandamentos, que dizem respeito à nossa relação com Deus. Então, são pecados diretamente contra Deus. Então, a pergunta 151 do Catecismo Maior diz: quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Resposta: alguns pecados se tornam mais agravantes. Aí ele diz, se a pessoa tiver mais experiência na vida cristã e uma série de outras coisas. E diz assim: e, segundo, em razão das pessoas ofendidas. A depender da pessoa ofendida, o pecado é mais grave ou menos grave. Se as ofensas forem diretamente contra Deus, seus atributos e culto, contra Cristo, sua graça, contra o Espírito Santo, seu testemunho e suas operações, então, é mais grave, é mais odioso este pecado. Então imagine, cuidado. Você sabe que a confissão de fé, que o Catecismo Maior diz que pecar no domingo é mais grave? Pecar no dia do Senhor é mais grave. Então, cuidado. Você vai no dia do Senhor para adorar o Senhor, e de repente você se senta para ouvir a mensagem, mas não está nem aí. E você está pecando no dia do Senhor e diretamente contra Deus, contra Cristo, o Redentor, pregando. Cuidado. O breve catecismo, na resposta da pergunta 90, como se deve ler, ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? Resume assim a responsabilidade do ouvinte na pregação. Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Já o Catecismo Maior, em resposta à pergunta de número 160, afirma: existe-se dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem,
que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela, conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam em seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Assim, Cristo Redentor certamente vai estar satisfeito de ver que sua palavra foi recebida desta forma. Paulo Anglada, no seu livro, arremata dizendo o seguinte: a genuína pregação do Evangelho nunca é vã. Os legítimos pregadores são sempre conduzidos por Deus em triunfo, pois por meio deles se manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus. Eles são, diante de Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Ele está citando a palavra de Deus. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Mesmo quando rejeitada, a eficácia da palavra de Cristo se manifesta, tornando indesculpáveis os réprobos, os quais, afirma Calvino, são cegados e estupidificados ainda mais pela pregação da palavra. Como afirmou John Preston, não há sermão que, sendo ouvido, não nos ponha mais perto do céu ou mais perto do inferno. Cristo pregando, meus irmãos. Cristo pregando, o Redentor. Eu não sei, mas isto falou profundamente ao meu coração, não só como pregador, mas como quem ouve também a palavra pregada. Eu quero ter uma nova postura. Eu quero entrar na igreja, aqui ou em qualquer lugar, me sentar para ouvir alguém abrir o livro santo do Senhor e expô-lo e saber: Cristo agora se manifesta. Ele está pregando para mim. É a sua voz que eu estou ouvindo e não a voz desse pregador. É Ele mesmo que está diante dos meus olhos crucificado. Meu Redentor, meu amado Salvador. Quero ouvi-lo. Quero receber sua doce voz. Quero obedecê-lo. Diz o Senhor: para esse olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, todos nós aqui. Que Deus nos liberte daquela ideia mística, da presença mística de Cristo passeando no nosso meio, mas que possamos ter a certeza, Ele está entre nós, se manifesta entre nós, nos abençoa, nos exorta, quando a palavra é pregada. Cristo, o nosso amado Redentor, se manifesta em nosso meio com graça e misericórdia, pela pregação fiel da sua palavra. Que Deus assim possa nos abençoar, a Ele toda a glória. Amém.